Dia a todos. Começamos mais um dia de sessões temáticas aqui no Enampark, né? Segunda dia de sessões. A mesa de hoje, né, que a sessão temática 3.4, as sessões de temática 3 são do eixo 3 de História e Historiografia da Arquitetura, e aí a gente já é a quarta sessão que tem debatido esse eixo temático. Na mesa de hoje, né, a gente tem trabalhos que cobrem assim, um painel amplo de percepções sobre arquitetura, mas a gente percebe que em diferentes modalidades eles seguem um pouco o tom do que o trabalho do Michael traz para a gente, que é falar sobre a vida cotidiana, né? E a gente percebe que na mesa a gente vai ter duas primeiras apresentações que vão trabalhar a partir de questões mais conceituais, que é o trabalho do Michael Gregori, uma aproximação do conceito de vida cotidiana, e na sequência, também trabalhando questões mais conceituais, o trabalho do Gabriel Gilnos Elias de Souza, ficção, narratividade e discurso projetual. Na sequência, talvez pegando o fio dessa ideia de ficção e narratividade, a gente tem um trabalho que se dedica mais às questões do cinema, que é o trabalho da Aline Nami dos Santos e do Paulo Fujioka, que é Arquitetura, Urbanismo e Cinema, entrelaçar das artes nas distopias urbanas. Por fim, voltamos a essa escala do cotidiano, com um enquadramento mais específico sobre as crianças, com um trabalho onde as crianças habitam, uma crítica à escala posposta na historiografia da arquitetura brasileira, de Audrey Migliani, Maria Isabel Imbrunito e Eneida de Almeida. Né? Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é do Michael Gregori, uma aproximação do conceito de vida cotidiana. Michael ele é mestre do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, PPU, da UFPR, e é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, Michael, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente dá sequência. Ok. Bom dia a todos, a todas e todes. Eu sou o Michael. O meu trabalho ele é uma tentativa de aproximação do conceito de vida cotidiana e do campo de estudos da vida cotidiana, né? A gente observa no contexto geral que há um boom acadêmico em torno da apropriação discursiva desse conceito, né? No entanto, essa apropriação ela se dá com uso muitas vezes assim despropositado. Alguns autores, eles vão entender esse processo como uma forma de evocação ou de simples referência ao termo, sem entendê-lo ou utilizá-lo como ferramenta, categoria, alavanca ou rota do conhecimento, né? Na arquitetura e no urbanismo, esse conceito, o uso dele, né, tem um lastro mais claro a partir da década de 1950, sobretudo com a crítica ao espaço e tempo de organização da sociedade moderna. E um autor, o Henrique Walker, né, que é arquiteto, teórico e crítico da arquitetura, professor na UCLA, ele diz que esse tema ele foi codificado na teoria da arquitetura e do urbanismo, por meio de outros conceitos como vernacular, popular, contexto, paisagem, banal. E esse tipo de operação ela é verificada em outras áreas do conhecimento também, né? E em função disso, multiplicam-se expressões que, de certa forma, ficam aparentemente flutuantes no campo do conhecimento, né, no campo intelectual, como cotidiano, cotidianidade, práticas cotidianas, interações cotidianas, história do cotidiano, tempo ou espaço cotidianos, né? Mas, afinal, o que significam essas expressões, né? Que fenômeno ou dimensão fazem referência, como se apresentam, o que revelam, se implicam a mesma coisa? No meu trabalho, eu não tenho a pretensão de dar conta, né, desses questionamentos, mas de construir os meios para introduzir um debate acerca deles, né? E, nesse sentido, pouco se sabe ou se divulga sobre o campo de estudos da vida cotidiana, né? E esse campo, ele coloca a vida cotidiana como um nível fundamental da realidade.
E, como tal, existe há décadas um retorno do interesse pela vida cotidiana, mas não é um simples retorno, é um retorno que a toma como ponto de referência para o conhecimento da sociedade. E também está ligado a uma tomada de consciência da própria vida cotidiana, né? E que, no fim, é uma tomada de consciência ligada à experiência e ao mundo vivido, né? Então, a vida cotidiana como nível da realidade, ela integra outros níveis e a totalidade de fragmentos da realidade, seja o espaço, o tempo, os ritmos, as práticas sociais, a política, a técnica, a cultura e etc. Né? E essa aproximação com esse campo coloca alguns pressupostos para nós, né? Como a emergência do próprio tema, e aí essa emergência ela se coloca em relação ao campo ampliado da arquitetura e do urbanismo, a multiplicidade de perspectivas que esse campo corrobora, podendo integrar a base da crítica da arquitetura e do urbanismo, e o entendimento sobre o papel importante que ele pode ter na apreensão dos modos de vida, sobretudo com o entendimento da vida cotidiana como uma dimensão de análise das disputas e tensões presentes nos discursos, representações, usos, produção, reprodução, dinâmicas e fenômenos socioespaciais ao longo da história. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi apresentar uma reflexão crítica acerca da introdução ao panorama geral desse campo de estudos, né, por meio de uma breve incursão sobre os sentidos e conceitos atribuídos à vida cotidiana, visando uma possível apropriação de suas reflexões pelo pensamento urbano e arquitetônico. Né? Com isso, eu pretendia facilitar a compreensão e a aproximação de estudantes e profissionais e pesquisadores com a produção desse campo, as mobilizações em torno de determinadas correntes teóricas, o uso de maneira crítica e menos ingênua do conceito ou dos seus possíveis sentidos, abarcando as contradições e a polissemia que lhes são inerentes, como abordagem. O Henrique Walker ele mapeia 4 processos de trabalhos na teoria da arquitetura e do urbanismo que tomam o cotidiano como objeto de investigação, né? Sendo aquele que convoca a examinar o cotidiano, aquele que convoca a desenvolver os meios para examinar o cotidiano, aquele que examina o cotidiano e aquele que, ao examinar o cotidiano, formula conceitos, né? O meu trabalho ele se encontra entre, né, esses 2 primeiros registros, entendendo o potencial que esse campo de estudos pode ter para o nosso campo disciplinar. E, de forma geral, ele está estruturado em duas principais seções, né? Que uma que eu denomino como Travessias do Campo Social, que trata da análise das principais perspectivas teórico-metodológicas desse campo, e a segunda que trata das perspectivas conceituais em torno das expressões vida cotidiana, cotidiano e cotidianidade. E, ao final, faço algumas pontuações. Sobre esse campo, né, ele possui uma heterogeneidade, uma multiplicidade de perspectivas diárias, né, e o Michel de Certeau, olhando para esse quadro, para esse panorama que é esse campo de estudos, ele coloca 2 problemas metodológicos que se apresentam a toda pesquisa que quer se aproximar da vida cotidiana, né? Sendo eles a preparação, a separação da pesquisa do seu contexto histórico e a eliminação da prática social dos homens cotidianos em suas circunstâncias particulares de espaço e de tempo. E ele coloca que entender esses problemas e superá-los implica necessariamente em mudanças de teoria, percepção, visão, método e escalas, e que isso leva a uma espécie de travessia do campo cultural. Por meio de um outro conjunto de autores, principalmente sociólogos, né, que entendem a vida cotidiana como uma fonte de revelação e de insinuação do social, e que isso implica, né, em redescobrir a espessura do tempo nas relações socioespaciais, eu entendo que essa travessia ela é maior, ela é mais ampla, ela se trata de travessias do campo social. Né? E aí no trabalho eu vou passar por 3 travessias que eu identifico, que é uma forma também de puxar um fio, né, histórico sobre a constituição desse campo. Uma primeira delas se origina no século XVIII, que trata da perspectiva do sistema, em que os autores em torno dessa perspectiva buscavam entender o que era cultura e sociedade, né? E para eles esses elementos operavam como sistemas abrangentes e objetivos, isto é, macrosociais, e que tinham a função de integrar o indivíduo ao todo, né? Esse indivíduo ele era compreendido como um ator passivo e reprodutor de papéis sociais, como se fosse uma espécie de idiota cultural. Já no final do século XIX, né, surgem abordagens interpretativas na escala microsocial e que vai culminar num movimento maior e mais amplo, que ficou denominado como virada interpretativa. Os autores em torno dessa perspectiva, eles partem de uma crítica ao sistema macrosocial, dizendo que não é suficiente descrever o funcionamento das estruturas sociais, mas era necessário compreender também os usos que se fazem delas. Né? E, em função disso, surge uma variedade de microsociologias da vida cotidiana, e aqui eu vou destacar apenas 2 delas, talvez as que
mais tiveram assim uma difusão e perduram até hoje. Uma delas é o interacionismo simbólico, que é uma forma de psicologia social voltada ao entendimento das interações cotidianas e como elas definem uma situação de encontro social. Os autores dessa corrente eles vão entender esse encontro social como uma categoria que é responsável por toda a fonte de produção do social. Os etnometodólogos, né, que fazem parte dessa segunda corrente, eles possuem uma postura mais radical, mas eles ainda assim estão muito próximos do interacionismo simbólico, e eles entendem que a realidade é constituída por meio da linguagem cotidiana, que é dada na forma como os indivíduos definem a situação de interação e como eles conferem sentido às suas ações dentro dessa situação de interação. Se a gente observar essa segunda travessia, ela é digamos que o polo extremo, né? O polo oposto daquela outra primeira travessia. De modo geral, ambas essas travessias elas não superaram o distanciamento acadêmico e os partidarismos que legitimaram as ciências sociais e tampouco a dicotomia entre conhecimento especializado e não especializado e a separação entre microsociologia e macrosociologia. Mas a crítica mais aguda em relação a elas é que elas mantêm uma concepção da vida cotidiana como uma realidade pré-concebida, plana, conformista, estável e quase inalterável, né, preenchida por ações naturais em um conjunto relativamente homogêneo e indiferenciado de atitudes, práticas e estruturas cognitivas. Então, o que acaba ocorrendo em função disso é que a investigação acerca da vida cotidiana ela permanece descritiva, monográfica, pontualmente analítica e, principalmente em relação à segunda travessia, desconectada dos processos sociais e históricos mais amplos, né? A terceira travessia é a que mais me importa, que é a perspectiva crítica, e, de modo geral, é a perspectiva que busca fortalecer um pensamento dialético, a sensibilização em torno das mediações das coisas, a apreensão e superação das condições de reificação social e as formas embrionárias de transformação social e de conhecimento conectadas à praxis cotidiana e que não se separam do âmbito sócio-histórico mais amplo. Esse conjunto de objetivos é que dá margem a um movimento no qual Lefebvre ele interpreta como um retorno ao concreto e que o sociólogo brasileiro José de Souza Martins vai entender como um retorno à dialética. Ambos os autores eles estão entendendo isso como uma volta cíclica do exame crítico e criativo da realidade e que está assentado no entendimento sobre a importância que o vivido passou a ter na historicidade contemporânea. De modo geral, os autores dessa perspectiva eles buscam abarcar todas as facetas da existência humana, passando pelo poético e o trágico, o racional e irracional, o material e o imaterial, o corpo, as técnicas, as tecnologias, a ética, o cuidado, o afeto, o medo, o amor, a reificação e a libertação, o espaço, o tempo, os ritmos, a involução, enfim. Eu não vou passar aqui por todos esses temas, mas no trabalho vocês vão identificar vários temas que eu elenco como comuns a esses autores, uma grande parte deles de orientação marxista. Só destacar que que a gente pode identificar, então, dois enfoques, né, sobre a vida cotidiana, um tradicional e um crítico. No enfoque tradicional, a existência dela é dada como algo pré-concebido, natural, e que já se apresenta assentado no mundo, o seu significado não é questionado pelos indivíduos, e o seu conceito ele segue sem relevância, adquirindo um caráter puramente descritivo e relacionando-se ao domínio de insignificância. Por outro lado, no enfoque crítico, a sua existência é compreendida como estrutura e fenômeno social, né? E o seu significado ele é aprendido por meio do desenvolvimento dessa estrutura ao longo da história dos indivíduos e da sociedade. E o seu conceito ele se encontra em vias de formulação, que é entendido em sua relação com a prática social, cujas dinâmicas e ritmos diferenciados o afetam diretamente. E aí, então, passando para a exploração acerca desses conceitos, o que me importa aqui, dentro da perspectiva crítica, é a diferenciação que alguns autores fazem deles. Eu não vou passar aqui por todos os autores, eu vou ficar só com o Henri Lefebvre, porque eu acho que ele traz a contribuição mais original e que pode, talvez, nos dar mais pano para manga, assim, para as nossas discussões aqui. Mas o que eu entendo acerca dessa diferenciação é que a articulação, né, que ela promove uma articulação teórico-crítica com outros campos de análise para a apreensão de movimentos diferenciados da realidade. Então, passando aqui para o que o Lefebvre traz, ele não separa a vida cotidiana do acontecimento histórico, né? Ele entende ela como um nível elementar de constituição da realidade. Mas a vida cotidiana ela é universal, insuprimível, ineliminável, incontornável,
como um estado histórico, né, como expressão do espírito e da marcação de um tempo e que carrega em si os indicativos dos sentidos da reprodução da vida. E é justamente por ser esse estado histórico, essa expressão e espírito do tempo, que ele vai tentar entendê-la numa historicidade marcadamente situada. E aí, então, ele realiza uma operação não feita até então, que é aparelhar as noções de cotidiano e moderno e cotidianidade e modernidade. Então, para ele, o cotidiano é um mundo real, prático, empírico, imediato, em que se dá o emprego do tempo, que não se revela de imediato ao processo de observação, porque é um conjunto de práticas sociais e atividades banais que marcam a entrada da vida cotidiana no mundo moderno. Para ele, o moderno integra o conjunto dos signos por meio dos quais a sociedade moderna se significa e se justifica. E o cotidiano é a base sólida por meio da qual a modernidade se erige, integrando um conjunto de insignificantes. Os insignificantes é tudo aquilo que está dissimulado, que preocupa, mas não tem necessidade de ser identificado e dito. É o próprio cotidiano. E, como tal, numa relação recíproca e dialética com a noção de moderno, o cotidiano, como essa base sólida e insignificante, integra os signos, que são significantes do moderno, mantendo ambos aparentemente invisíveis. Então, o que ele está dizendo é que o cotidiano ele é um critério da mudança das transformações sociais. Uma transformação, para que ela seja efetiva sobre as nossas vidas, ela precisa entrar no cotidiano, numa cotidianidade, para que ela se faça e se realize efetivamente, né? A cotidianidade, ele então é o conjunto de experiências que são marcadas pelo emprego do tempo, daquele tempo, no cotidiano e que tende à forma do homogêneo, do repetitivo, do fragmentário, dos mesmos gestos, dos mesmos trajetos. Mas ela não se limita a isso, né? Ela também representa um processo de conhecimento e de crítica dialeticamente posto em relação à filosofia. Então, enquanto experiência, ela é um exercício do pensamento reflexivo, do pensamento filosófico, para entender o movimento imposto pelo cotidiano, confrontando tanto a filosofia, que é o pensamento, a reflexão, e o próprio cotidiano, né? Então, da mesma forma que o moderno e o cotidiano, a cotidianidade e a modernidade são quase indistinguíveis, inseparáveis, né? Uma, né, busca se despir das aparências e das ilusões do modernismo, e a outra busca superar as mesmas condições em relação ao cotidiano e sua aparente banalidade. Então, a modernidade, para ele, é a historicidade por meio da qual se deve aprender a vida cotidiana nesse movimento, que é um movimento também do pensamento e da experiência. Em função do tempo, eu não vou passar aqui pelos outros autores, eu só vou pontuar aqui que o Henri Lefebvre e a Agnes Heller, que é uma outra autora que eu trouxe no trabalho, eles buscam construir uma crítica da vida cotidiana no marco geral da reprodução do indivíduo e da sociedade. E isso está assentado com base em objetivos sociológicos, né? Então, eles avaliam formas e estruturas dos processos de objetivação do indivíduo, dos mecanismos que as tornam domínio das representações hegemônicas, da alienação e da reificação do social, mas também a sua capacidade de liberação e de emancipação. O Lefebvre é o autor que elabora o programa de pesquisa mais extenso e completo em torno da vida cotidiana, fazendo jus à sua condição universal e total, e eu acredito que ele transita melhor entre as contradições dos modos de produção e reprodução, tanto do indivíduo como da sociedade. Os outros autores que eu não citei aqui, eles estão assentados em objetivos mais antropológicos e fenomenológicos, né? Estão preocupados em entender os modos como ocorre a formação e a gênese da vida cotidiana, menos como um dado social e mais como um processo pelo qual o indivíduo se realiza nesse mundo. É como se eles estivessem dando um zoom sobre um aspecto específico do grande programa que o Lefebvre elabora. Michael, se você puder encaminhando as considerações finais, esse é o último. A gente já está ok. Então, assim, caminhando aqui para as considerações, do ponto de vista da produção do conhecimento, a colocação da vida cotidiana ela se atualiza constantemente com os riscos do esquecimento, dos funcionalismos e racionalismo das derivações subjetivistas e racionais, mas também abre possibilidades de apropriação e de integração do arcabouço teórico crítico acerca da sociedade. A vida cotidiana ela se coloca também como uma alavanca metodológica do conhecimento e traz para a centralidade das discussões o sujeito comum, o homem ordinário e toda a sorte material e imaterial que envolve a sua experiência, a sua prática social de realização no mundo. O campo de estudos
da vida cotidiana, ele é um corte transversal da realidade e a gente pode entendê-lo como um modo de abarcar a complexidade da realidade social. O seu entendimento enquanto nível ou dimensão da realidade faz com que se desloque as estruturas práticas, espaciais, temporais e simbólicas para as conflitualidades históricas das formas de organização ou de mediação social. Sobre o discurso, né, acerca da vida cotidiana, é preciso desnaturalizá-lo, destituir as retóricas que associam um terreno insignificante da realidade, como se fosse de um estado natural das coisas. Sobre o exercício de incursão, né, nesse campo, acredito que ele permite uma construção de um pensamento, ele permite que a construção de um pensamento urbano e arquitetônico socialmente crítico possa atingir outras qualidades por incorporar um aparato que decorre das travessias do campo social, e isso implica em deslocamentos da categoria espaço para situá-lo em relação ao tempo, aos sujeitos, às práticas cotidianas e ao simbólico, né? Em relação à pesquisa socioespacial, é preciso entender que a vida cotidiana ela constitui e é constituída por processos históricos, sociais, espaciais, temporais, etc., e que, portanto, também precisa ser apreendida nos registros tanto da produção como da experiência, nos níveis do indivíduo e da sociedade, das relações particulares e as mais gerais. E, por fim, é importante salientar que existe uma reciprocidade entre vida cotidiana, espaço, tempo e práticas sociais. Bom, deu tempo de eu falar das questões específicas, dos dobramentos dessas questões para a arquitetura e para o planejamento urbano, o urbanismo, mas a gente discute depois no debate. Obrigado. Obrigada, Maicon. Acho que tem bastante coisa para o debate depois, sim. Agora eu vou passar para o trabalho do Gabriel Elias de Souza, Ficção e Narratividade no Discurso Projetual. O Gabriel é professor doutor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, Gabriel, o microfone está desligado. Achei. É que tinha sumido aqui, como eu mandei compartilhar, sumiu a tela do Skype, do Zoom, não consegui achar. Estão me ouvindo agora? Tá certo, então. Então, Sim. Bom dia a todo mundo. Tá? O que eu quero apresentar para vocês hoje, o trabalho que eu tenho aqui para o Enampac, veio da minha pesquisa de doutorado a respeito do discurso da arquitetura em livros contemporâneos de arquiteto. Então, a pesquisa que eu fiz, que eu terminei em 2015, mas que lançou iniciou um caminho que eu estou seguindo até hoje, né? Que é estudar o que há de diferente nos livros de arquiteto. Mas, a partir disso, eu vou expandir para a discussão do discurso arquitetônico em geral, mas principalmente na contemporaneidade. Tá? E um tema que foi muito importante para mim nessa pesquisa foi a ideia de ficção, tá? Nas suas várias reverberações, mas também outra que ganhou espaço foi a ideia de narrativa e principalmente o emprego da narratividade no discurso arquitetônico. Tá? É isso que eu quero trabalhar um pouco aqui. A primeira coisa colocada de maneira geral é um certo diagnóstico de um apelo intensificado de aspectos referências ficcionais, por um lado, e de recursos narrativos de comunicação, né, no discurso arquitetônico contemporâneo. Tá? Haveria uma intensificação de narrativas e de uso da narratividade no discurso arquitetônico contemporâneo. Por uma série de motivos que eu vou resumir aqui. Né? Primeiramente, por uma certa tendência narrativista contemporânea e principalmente pós-moderna, desde a década de 80, você tem uma intensificação da narratividade no discurso, seja no discurso artístico e arquitetônico por um aumento do valor do simbolismo ao invés da abstração, como era antes no modernismo, mas também pela ideia, vamos dizer assim, você abrir o espaço do que eram antes grandes metanarrativas de progresso universalizantes, por uma preferência pelo explorar múltiplas micronarrativas. Tá? Isso no campo da cultura, no campo da política, e no campo da arquitetura também, né? O que o Rencourt chamou em 2000 de como os arquitetos passaram a investir muito nas suas mitologias particulares, muito mais do que numa grande narrativa de progresso. Tá? Por outro lado, isso também tem a ver com uma mediatização intensificada na arquitetura. Tá? A arquitetura moderna ela nasce mediatizada, né? Não, na verdade, a arquitetura na modernidade nasce mediatizada, é uma coisa que dá desde o livro, mas você tem uma intensificação disso no final do século XX, a partir do final do século XX, que vai criar, por um lado, tanto um star system mundial de arquitetura, né?
os chamados Star Architects, né? Quanto uma certa indústria cultural arquitetônica, tá? Porque é tanta gente falando de arquitetura, produzindo discursos sobre arquitetura, que isso se torna quase que um campo de produção cultural próprio, de um mercado próprio, um mercado editorial, um mercado cultural de arquitetura, de falar sobre arquitetura, o que vai criar também uma certa demanda por narrativas sobre arquitetura e relatos de arquitetura também, né? Então você tem uma narrativização maior por conta disso. E você tem também uma pervasão de estratégias de marketing e branding sobre a vida como um todo, sobre toda a vida profissional e a arquitetura incluso, né? E uma das coisas muito importantes para o branding, né, para a gestão de marcas, é a ideia de storytelling, né? É a instrumentalização da narratividade, tá? Ela é uma das ferramentas básicas, né, da criação de marcas, tá? Então tudo isso entra, entre outros elementos, nessa confluência dessa intensificação da narratividade no discurso arquitetônico, tá? E também da ficcionalização. O que eu quero dizer aqui por ficção? Por que eu trabalho com a noção de ficção? Primeiro eu exploro essa noção, tento explorar o que tem a noção de ficção a ver com arquitetura, que para mim sempre teve a ver algo muito importante, desde da sua ideia inicial, né? Ficção, na sua etimologia, como ela tem um significado dúbio, que é tanto de elaborar e moldar, quanto de fingir e dissimular, né? Do latim fingere, né? Tem essa coisa dúbia, que acompanha a arquitetura também, tá? Você tem algo de criação e algo de ardil, de enganação também nisso, mas no seu sentido literário da ficção, vou pegar alguns autores literários, né? Luiz Costa Lima vai chamar a ficção no sentido amplo, como qualquer artefato mental que produz sentido, e daí a gente já pode ver as certas reverberações da ideia de projeto em si, né? E Paul Ricoeur vai falar algo muito interessante, a ideia de ficção na literatura como algo que abre um mundo diferente, mas que é passível de ser habitado pelo imaginário. Tá, que eu acho outra noção muito interessante para o discurso arquitetônico, para falar, inclusive, das confluências entre a ideia de ficção e o discurso arquitetônico. Tá? Ficção tem uma coisa importante para a arquitetura, porque você tem, pela natureza mediatizada da cultura arquitetônica, né? Porque o que a gente conhece como arquitetura, ela é desde o início mediatizada, ela é desde o início conhecida, reconhecida, recortada, né? Aquilo que é a arquitetura digna de ser reconhecido como tal, é reconhecida como tal porque é recortada e ensinada por livros, por revistas, por fotografias, então ela circula no mundo imagético, midiático, vamos dizer assim, né? E nesse mundo imagético que constrói a cultura arquitetônica, não há uma hierarquia necessária entre o fictício e o concreto. Então, você tem desde, vamos dizer assim, de uma arquitetura ficcional que só existe, por exemplo, em filmes ou em livros, até a arquitetura utópica produzida por arquitetos, parece como ideias para o futuro ou como ideias visionárias a nunca serem feitas, até arquiteturas que foram projetadas, mas nunca foram construídas, até arquiteturas que foram construídas e nunca foram construídas, já foram destruídas, não existem mais, só existem em registros, e arquiteturas que foram construídas, mas que a gente nunca vê, e que fazem parte do nosso imaginário, que a gente nunca tem ido lá visitar em primeira mão, né? Então, tudo isso faz parte do imaginário da arquitetura, enquanto mídia, tá? Todas essas coisas, existentes e não existentes, fazem parte daquilo que fermenta a vontade por arquitetura dos arquitetos, tá? A arquitetura também tem uma relação com ficção, porque ela é em si, todo o projeto, uma ficção prescritiva, tá? Ele é uma coisa que não existe, e por não existir, e por ter na sua própria razão de ser, a ideia de poder existir, ela existe numa situação dialética entre o factual e o ficcional. E o discurso arquitetônico ele tem que trabalhar nessa situação, dialeticamente, entre factual e ficcional, cotidianamente, tá? E, por último, ficção tem uma relação muito forte com a arquitetura, porque a própria legitimação da arquitetura, aquilo que torna a arquitetura possível, socialmente aceitada, né? Aquilo que legitima e possibilita, tem a ver diretamente com a sua capacidade de apelar para o imaginário coletivo. Tem a ver com a sua dimensão ficcional, tá? Por mais real que ela possa ser, né? O que a legitima está no campo do simbólico, tá? Nesse sentido, tem duas ficções principais que o discurso arquitetônico lida, né? Uma é o próprio projeto, né? A proposta do arquiteto, mas tem uma outra ficção no discurso arquitetônico, que é a própria figura do arquiteto.
Tá? Construção de legitimidade tem a ver com construção de legitimidade não só do projeto, mas do próprio arquiteto. Então, há sempre um ethos, ou uma identidade, ou mesmo uma marca, né? Hoje em dia a gente fala, tem uma grife às vezes mais, do que um arquiteto quer colocar no seu discurso. Tá? É o a si mesmo, o arquiteto enquanto ficção. Tá? E por ficção aqui eu não quero dizer aquilo que é falso, mas aquilo que existe na interação com o imaginário. Essa é a definição de ficção que eu quero dizer aqui. Tá? Essa dimensão imaginária da coisa. Onde que narrativa entra nisso? Tá? O que vamos dizer assim, nessa dimensão ficcional, a narrativa é, claro, uma grande ferramenta para o arquiteto. Eu vou pego aqui no meu texto, principalmente ela enquanto uma ferramenta. E por que ela é uma ferramenta tão comum? Tá? A narrativa tem acompanhado a arquitetura há muito tempo, e ela se intensificou em tempos mais recentes, né? O uso da narratividade. Por alguns motivos. Quais são as vantagens da narrativa? Primeiro, enquanto discurso, a narrativa tem uma familiaridade cultural gigantesca, tem um alcance gigantesco, porque ela é praticamente universal através de todas as culturas humanas. Tá? A estrutura narrativa é uma coisa muito, muito disseminada e muito, muito ancestral. Tá? Por outro lado, a narrativa ela é, em si, uma estrutura transmediática. O que quer dizer? Ela funciona em várias mídias diferentes. Você pode construir narrativas em várias mídias diferenciadas. Então, você tem uma versatilidade midiática muito grande. Tá? Você pode construir pela palavra, você pode construir por imagem, você pode construir por filme. Tá? A narrativa ela tem múltiplas maneiras de ser construída em mídias diferentes. Tá? E a narrativa é uma coisa que funciona tanto no registro fictício quanto no registro real. A estrutura narrativa ela funciona igualmente para coisas reais e coisas fictícias. Tá? E essa indistinção entre fictício e real é particularmente estrategicamente interessante para a arquitetura. Tá? O que caracteriza a narrativa? Nesse sentido, o que define a narrativa? A ideia de enredo, se a gente for pegar lá por Aristóteles, né? É a ideia do enredo. O que é um enredo? É o que diferencia uma narrativa de uma simples sucessão de acontecimentos. Né? O enredo é aquilo que configura na sucessão de acontecimentos um significado maior, dá uma totalidade significante de início, meio e fim para aquilo que sem o enredo seria só uma sequência sem sentido. Ou seja, o enredo ele é uma maneira de você arranjar início, meio e fim de maneira a dar um significado. Tá? Nesse sentido, ele tem algumas características que são importantes, né? E que são importantes principalmente para a arquitetura, que eu quero destacar aqui. Primeiro, o enredo ele cria causalidade. Tá? Ele cria relações de causa e efeito, e ao criar isso, ele é uma grande produção de inteligibilidade. Tá? E o discurso arquitetônico precisa de inteligibilidade, ele é difícil de ser digerido pelo leigo, principalmente pelo público leigo. Então, construção de inteligibilidade é uma necessidade para a legitimação da arquitetura. Tá? Em segundo lugar, o enredo ele cria expectativa. Tá? Por ter uma estrutura de início, meio e fim já conhecida culturalmente, já familiar culturalmente falando, você lê um enredo de uma narrativa esperando um final. Tá? Essa espera por um final, uma concatenação que faça sentido, ela gera por si só expectativa. Diferentemente de uma argumentação estrito sensu, né, uma narrativa pode trabalhar criando expectativa e, portanto, criando engajamento e entretenimento. Tá? A narrativa ela tem um poder de entretenimento nesse sentido e de engajamento. A narrativa também trabalha com a noção de verossimilhança, e aqui que é uma noção interessante. Um dos caras que eu trabalho, Jerome Brumer, ele vai falar que o que diferencia a narrativa da argumentação enquanto modo discursivo é que enquanto a argumentação quer nos convencer da verdade de algo, a narrativa não quer nos convencer da verdade, ela quer nos convencer da plausibilidade de algo, o que, na verdade, é diferente. Tá? Então, o que importa para a narrativa é a verossimilhança, é a coerência interna, é a noção de algo que pode ser, tá? Não necessariamente mas poderia ser. Tá? A verossimilhança, então, ela é persuasiva e ela também produz imersão, daí pegando a parte da ficção, pela questão da capacidade de criar uma possibilidade habitável pelo imaginário, vamos dizer assim. E, por fim, a ideia de enredo também supõe a ideia de um significado unificador final. Tá? Ou seja, você tem toda a narrativa, também inclui um meta-significado geral, para além dos significados que vão sendo costurados na sua sequência. Tá? Toda a narrativa tem um significado global geral. Tá? E nos dá tanto uma coerência geral,
tá? Quanto a ideia, para quem está lendo, de recompensa para quem vai ler, quando você chegar até o final, aquilo vai te dar um outro significado, para maior do que simplesmente a soma dos significados das informações que você foi coletando até então. Tá? Então, essa é a noção de significado do indicador final, né, que é uma grande importância para o discurso, para qualquer discurso persuasivo, e não só arquitetônico, tá? O político principalmente também. Tá? Bom, quais são os usos mais comuns da narratividade no discurso arquitetônico, né? Dessas características de causabilidade, expectativa, verossimilhança e significado do indicador final, né? Eu vou destacar alguns usos comuns no meu texto, tá? Que são, primeiro, o uso da narratividade para caracterizar a arquitetura como fruto de uma atividade, ou seja, arquitetos contando histórias sobre si mesmos, sobre sua prática, mostrando sua prática. Então, isso é muito comum que os arquitetos é um dos itens mais comuns e mais propriamente narrativos da experiência arquitetônica, é você explicar como ela veio a ser e contar isso em forma de história, tá? Isso tem sido muito comum, seja Gabriel, do ponto de vista mais... Já vou terminar. Avisar. Tá, não, já está no final do tempo, tá? Não, estou terminando já estou no finalzinho mesmo. Outra, não é necessariamente narrativo isso aqui, mas também é muito utilizado por alguns arquitetos, é você construir uma narrativa a respeito da análise situacional, ou seja, você falar da situação na qual o arquiteto age em termos narrativos, em termos de uma história contada. Tá? Você construir uma explicação através da narração. Outro é a narrativa, vamos dizer assim, da vivência temporal do espaço, né? A promenade arquitetural, né? Você tentar falar da vivência do espaço a partir da narrativa. E outro aspecto é o simples encadeamento narrativo de informação textual, gráfica, etc. Tá? Que deve ser 1000 modos mais ou menos narrativos. Não é necessariamente narrativo, você pode explorar, e muitos arquitetos exploram de maneira narrativa a sequenciação das informações. Tá? Bom, fechando tudo, né, só para alguns pontos para fechar, o que a narrativa traz, então? A possibilidade de você conferir um valor de realidade ao ficcional, ou seja, o projeto, a possibilidade de você ficcionalizar as condições concretas nas quais uma proposta intervém, ou seja, você ficcionaliza o real para que ele bata com a ficção do projeto. Tá? A possibilidade de você posicionar o arquiteto tanto como personagem dentro daquilo, quanto como um ficcionista em si, alguém que vai ser valorizado enquanto o cara que constrói esse discurso, e a possibilidade de você legitimar o projeto, para além da sua realização, como em si uma ficção, né? O projeto como uma existência autônoma que tem valor para além da sua possibilidade de realização. Tá? E eu encerro por aqui, para não tirar de mais tempo. Muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Gente, eu não sei se vocês preferem que eu avise quando estiver dando 5 minutos? Não sei, agora seria a Aline e o Paulo que iriam apresentar? Ou você... É que é sempre ruim interromper, aqui não dá para levantar a plaquinha. Eu acho que a hora que faltar 1 minuto, assim, se eu passar muito. Tá, okay. Obrigada. Nada. Na verdade, eu acho que seria melhor 5 minutos antes. 5 minutos seria melhor. Tá, então eu faço isso. Pode deixar. Já que não tem como botar plaquinha aqui, eu vou interromper para dar esse aviso. Então, agora a gente vai passar para o terceiro trabalho da nossa sessão, que tem o título Arquitetura, Urbanismo e Cinema, entrelaçar das artes das distopias urbanas. Né? Os autores são Aline Nami dos Santos, que é arquiteto urbanista do IA-USP, né? E o professor Paulo Fujioka, que é professor do IA-USP também, professor doutor do IA-USP. Então, podem seguir, fiquem a apresentação. Bom, esse artigo faz parte da minha pesquisa de mestrado, né? Orientada pelo professor Paulo Fujioka, e é intitulado, né, Arquitetura, Urbanismo e Cinema, Entrelaçar das Artes nas Distopias Urbanas. O objetivo da pesquisa é estudar o olhar urbanístico e arquitetônico ressignificado das visões de mundo dos cineastas, especificamente nos casos de estudos cinematográficos escolhidos, buscando compreender quais as origens e referências dessas visões, né, e modos de interpretar a sociedade e seus conflitos. A metodologia utilizada consiste na análise bibliográfica, a participação em eventos e a análise dos objetos de estudo.
Estes são os textos básicos da pesquisa. Bom, hoje temos vários meios de representar a realidade. A fotografia é capaz de representar com perfeição as cores e objetos, assim como a reprodução sonora é capaz de levar para o mundo músicas de diferentes tipos. Mas existe uma certa dificuldade ao tentar representar a arquitetura. Como citado por Bruno Zev em seu livro Saber Ver a Arquitetura, apesar de existirem várias maneiras de representação, como plantas, cortes, elevações, a obra arquitetônica é dificilmente entendida em sua totalidade através de fotos e desenhos. Nesse quesito, a cidade é mais do que... Nesse quesito, o cinema é a arte que mais se aproxima da experiência de usufruir a arquitetura tridimensionalmente. O cinema, com o seu surgimento no século XIX, apresentou esse grande potencial de representação da arquitetura. Ele permite o movimento pelo espaço necessário para a compreensão total de uma obra arquitetônica, além de ser capaz de articular o espaço de forma experimental, mediando imagens do cotidiano, uma função semelhante à presente no campo da arquitetura, que objetiva a utilização do espaço durante a execução do projeto. Dessa forma, o cinema resolve praticamente todos os problemas de representação, ao acrescentar o movimento pelo espaço, apesar de limitado pela visão da câmera. Os filmes, diversos lugares podem ser utilizados durante as filmagens, onde são atribuídas narrativas próprias e diferentes significados. O cineasta traz em seu filme uma nova visão sobre determinada realidade, ou seja, uma interpretação própria daquela paisagem ou cidade, de acordo com as suas vivências e época, seja pela maneira de reforçar os contrastes, intensificar efeitos de luz e sombra, ou modificar as percepções através das escolhas de lentes das câmeras. Bom, as distopias cinematográficas. Muitos filmes espelham preocupações de seus diretores que constantemente criam visões críticas sobre suas próprias inquietações. Em algumas dessas obras, os diretores optam por utilizar ambientes urbanos reais para a construção de suas cenas. Nas distopias urbanas, esses locais reais são manipulados para construir uma visão do cineasta de uma realidade ficcional. Estas distopias geram universos urbanos imaginários, mantendo-se muitas vezes atuais, mesmo sendo produzidas há décadas. Para entender o termo distopia, implica em conhecer a sua origem e a utopia, sinônimo de um lugar ou estado ideal, perfeito em questões de políticas, costumes e condições de vida. O termo apareceu pela primeira vez na obra literária de Moros, que leva o mesmo nome, utopia. A palavra é criada a partir da junção do prefixo u de ausência e topos lugar, ou seja, o não lugar ou lugar inexistente. Apesar do termo ter sido popularizado por Moros, o pensamento utópico é mais antigo. É um fenômeno da natureza humana, presente como um desejo de mudança, proveniente de uma insatisfação e frustração com o momento vivenciado e a vontade de se criar um tempo melhor. A distopia, ela surge para se opor à utopia, ou seja, trata-se de uma utopia negativa ou uma anti-utopia, reflexo de um lugar ruim, desfavorável, defeituoso de se viver. O termo é acompanhado do prefixo dis, que do grego significa o mal ou doente. Essa visão pessimista emerge como um sistema de interpretação radical da sociedade, cujo objetivo é demonstrar as consequências dos absurdos que podem se manifestar na sociedade em que estão inseridos. Apesar da distopia datar do século XVIII, a expressão ganhou mais atenção e passou a ser mais utilizada no século XX, principalmente para caracterizar a literatura distópica. É importante ressaltar que a distopia é, em partes, mais próxima da utopia do que se imagina, visto que a utopia para um pode se tornar a distopia para o outro. As tendências e valores morais evoluem ao longo do tempo, assim como as visões utópicas e distópicas. As distopias não permanecem somente na literatura, mas ganham adaptações para o cinema e televisão, tais como o Blade Runner, de Ridley Scott, adaptação do romance Android Sonha com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, Minority Report, de Steven Spielberg, adaptação do romance de mesmo nome, do escritor Philip K. Dick, O Conto de Aia, de Bruce Miller, adaptação do romance The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood,
com a sua primeira versão cinematográfica em 1990, chamada de A Decadência de uma Espécie. Os filmes sobre distopia não estão apenas atrelados a adaptações de obras literárias. Elas também possuem criações próprias, como Metrópole, de Fritz Lang, Brasil, de Terry Gilliam, Gattaca, a Experiência Genética, de Andrew Niccol, e Matrix, de Lana e Lily Wachowski. Bom, pensando nessas distopias cinematográficas, a pesquisa se utiliza de 3 filmes de nacionalidades diferentes que trazem o urbano de cidades e estruturas reais de maneiras distópicas. O primeiro caso de estudos é Amores Expressos, de Wong Kar-wai, de 1994. O diretor pertence ao movimento chamado Segunda Nova Onda do Cinema de Hong Kong e é o primeiro chinês a ganhar como melhor diretor no Festival de Cannes em 1997. Amores Expressos teve baixo orçamento, sendo filmado e editado em apenas 3 meses. Porém, rendeu ao diretor reconhecimento internacional, além de representar um escape dos filmes que havia feito sobre artes marciais, ajudando-o a consolidar um estilo único de filmagem. No caso de Wong Kar-wai, para entender como a sua obra é influenciada pela forma política, cultural e econômica de Hong Kong, é necessário observar a construção espacial e temporal que o cineasta se utiliza para narrar cada história, de forma a impulsionar a trama, não apenas em seus aspectos visuais e plásticos, mas também pelas trilhas sonoras, que possuem um papel indispensável nessa construção. Amores Expressos conta com 3 narrativas diferentes sobre casais que se encontram e desencontram em meio a uma Hong Kong contemporânea, caracterizada por suspensões temporais e elipses, demonstradas através da montagem dinâmica e ágil em um ritmo que se relaciona à própria velocidade do mundo contemporâneo. A cidade de Hong Kong interfere na trama e nos seus personagens com suas cores, formas, características e demais elementos, principalmente quando eles se relacionam e interagem com o espaço. Com ruas cheias e marcas de companhias ocidentais que roubam a atenção com luzes neon e brilho intenso, a paisagem se assemelha muito às vistas em filmes do gênero cyberpunk. O Show de Truman, de 1998, tem como diretor o australiano Peter Weir, uma figura marcante do Australian New Wave Cinema. O Show de Truman, além de ser mais um filme premiado da carreira de Weir, constituiu também o seu maior público. A narrativa do filme consiste em mostrar a vida de Truman, personagem principal de um reality show. Ele enfrenta uma forma de crise espiritual após sentir-se intuitivamente isolado da sociedade de alguma maneira, seja fisicamente ou psicologicamente. E, ao mesmo tempo, a plateia do cinema pode acompanhar o drama da mídia televisiva tentando manter o controle sobre a vida de Truman. A obra cinematográfica consistiu em uma reflexão do diretor sobre uma sociedade de consumo neoliberal, altamente competitiva, hipersaturada e de apelos publicitários e consumistas, né? E estaria perdendo o controle. A película foi filmada em Seaside, na Flórida, cidade referência do movimento New Urbanism, mostrada criticamente no filme como um exemplo de estilo de vida pasteurizado, uniforme e sujeito a vigilância e patrulhamento comportamental. O Invasor, de 2001, tem como diretor o paulistano Beto Brandt, conhecido inicialmente pelos seus trabalhos em vídeos dos Titãs e curtas-metragens como Aurora, Dové Meneghetti e Job. O Invasor, já do início do século XXI, traz o retrato de um Brasil que chegou a um beco sem saída, no qual a sociedade não possui moral alguma e o capitalismo é apresentado de forma extremamente predatória. Os 2 protagonistas, Ivan e Gilberto, são sócios em uma construtora juntamente com o Estevam, que ameaça desfazer a sociedade, logo no início do filme. Após o ocorrido, os 2 amigos decidem eliminar o sócio e, para isso, contratam Anísio, um matador de aluguel que, além de executar Estevam, também elimina sua esposa. De início, tudo parece ter dado certo, porém Anísio tem planos para ascender socialmente, pouco a pouco invadindo a vida dos sócios e confrontando-os de forma violenta. Apesar de se assemelhar a um documentário, o longa-metragem apresenta elementos ficcionais. Durante o desenrolar da história,
é possível notar a evocação de alguns fatos similares na política e cultura brasileira, deparando-se também com elementos fictícios como o exagero em certos momentos para caracterizar o vilão. A metrópole de São Paulo é caracterizada em vários momentos do filme. Além de falas dos personagens, podemos notar túneis e marginais importantes para a cidade que aparecem ao longo de Travelings. Brand constitui uma periferia caótica típica do capitalismo tardio, deixando um terreno propício para enredos de conspiração, assassinatos e roubos e pessimismos generalizados. Bom, os espaços Só para te avisar que tem 4 minutos ainda. Ok. Os espaços urbanos e arquitetônicos são mostrados aos espectadores não apenas pela materialidade e espacialidade, mas também por meio de conceitos bastante abstratos, como a trilha sonora, a luz e sombra, ângulos e movimentos das câmeras, trazendo sensações únicas de cada obra. Para criar a atmosfera distópica da visão do cineasta, o espectador, por meio de sua percepção do espaço urbano, é exposto a diversos elementos arquitetônicos e urbanos, que constituem uma manifestação visual dos anseios do diretor. Os diretores usam do espaço urbano como camadas de textura, para expressar ainda mais as suas inquietações. O resultado esperado é um estudo crítico de como estes cineastas utilizaram esses espaços urbanos como meio de relacionar a realidade com as suas distopias, de forma a trazer reflexões sobre as sociedades em que estão inseridos os filmes. As referências bibliográficas podem ser encontradas no artigo que será publicado nos Anéis do Evento, e também o meu contato para possíveis comentários e dúvidas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Aline. Obrigada por estar no tempo certinho. Agora, a gente vai passar para o último trabalho dessa sessão, que é o trabalho onde as crianças habitam, uma crítica à escala posposta na historiografia da arquitetura brasileira. É um trabalho que foi realizado a 3 mãos, pela Audrey Migliani, pela Maria Isabel Imbrunito e Eneida de Almeida. Todas elas doutoras em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Judas Tadeu. Eu gostaria de perguntar se vocês querem que eu avise quando estiver faltando 5 minutos, se ajuda. Tá, então tá, fica quietinha agora. Meu microfone já estava ligado, eu achei que estava desligado. Por favor, avisa sim. Tá ok, pode deixar. Então, só corrigindo que eu sou a doutoranda daqui, a Maria Isabel Imbrunita é minha orientadora e a Eneida de Almeida é minha orientadora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito interessante esse trabalho. Vamos lá. A proposta desse trabalho, né, que eu trago aqui, é reinventar a forma com a qual a historiografia da arquitetura dá voz aos usuários em contexto de primeira infância, entendendo que houve um possível, né, apagamento dessa faixa etária, tendo como objetivo propor uma crítica à falta de estudos acerca da criança, especialmente dentro do espaço doméstico, e buscando responder ao seguinte questionamento, né? Como incluir a criança na pesquisa da academia e na prática projetual em projetos de residências unifamiliares com crianças em sua composição? Deixa eu mudar aqui. A relação do usuário com o espaço vem sendo cada vez mais estudada e aprofundada no campo, né, disciplinar da arquitetura, e também por outros, né, como saúde, educação, neurociências, etc. Então, o usuário, ele, em contexto de primeira infância, ele habita diversas escalas e espaços, e em cada um deles ele exerce um papel. E aqui a gente fez uma analogia, né, às escalas do 1 para 1000 ser, né, a criança habitando a cidade enquanto cidadã, o 1 para 100, a criança habitando a escola enquanto estudante, e na 1 para 10, a criança habitando a sua própria casa, né, no papel de indivíduo. Então, aqui a ideia é refletir, né, que os arquitetos eles podem atuar como agentes colaboradores desse binômio espaço e usuário, mas desde que ele consiga estudar e entender como o usuário, e nesse caso as crianças, se relacionam com cada um dos seus espaços, para que cada um desses espaços possa colaborar, que esse usuário exerça seu papel da melhor forma possível. Pois bem, então, temos aqui uma reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, né, onde ele propõe 11 deveres, né, que tem o objetivo de
de preparar a criança para ser uma boa convivência em sociedade. Desses 11 deveres, 4 deles são diretamente ligados aos aspectos da vida urbana, né? Então, do papel da criança como cidadã. Como participar das atividades em família, em comunidade, manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos, participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer, proteger o meio ambiente. São deveres da criança de acordo com o ECA, né? E aí, 2 deles se relacionam com o papel da criança enquanto estudante de sua escola, né? Como frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada, respeitar os professores, educadores e os demais funcionários, e um total de 0 indicadores de termos que conectem, né, o papel da criança enquanto indivíduo de sua casa. E, em contrapartida, né, a cartilha do direito à moradia, que foi desenvolvida em 2013, confirma essa relação direta entre o bem-estar e saúde das crianças com as condições espaciais de suas habitações, dizendo o seguinte: a saúde das crianças, o avanço educacional e o bem-estar geral são profundamente influenciados pela qualidade da habitação em que vivem. E ele aponta 2 problematizações, né? O caso da inadequação dessas moradias, né? Moradias apertadas, lotadas, barulhentas ou em situações precárias, que podem afetar diversas áreas da vida dessa criança, inclusive aumentar o nível de mortalidade delas, né, crianças até 5 anos, e a questão da ausência da moradia, que além de todas as problematizações, né, óbvias que a gente pode imaginar de uma criança que vive nas ruas, né, ela fica sem acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, né, por conta de não ter um endereço fixo para cadastrar. E aí, né, isso comprova, né, a importância que a casa tem para o desenvolvimento da saúde e do bem-estar de qualquer um, né, mas especialmente das crianças. E aí, a ideia aqui, né, desse slide é trazer pontos a se pensar na hora de projetar, né, entender quem é esse usuário, conhecer quem é a criança, quem é que está usando aquele espaço que está sendo projetado, né. Um desses termos seria o contexto histórico, entender que não existe uma infância, que a infância é múltipla. Então, a gente tem que tratar de infâncias, né? Por exemplo, uma menina negra de periferia tem uma infância completamente diferente de um menino branco que vive na zona central de uma grande cidade. Da mesma forma, né, o contexto histórico, uma criança burguesa teve uma infância completamente diferente de uma criança escrava, né? Então, qual é o contexto histórico dessa infância, né? Contexto histórico da infância brasileira? Outro aspecto a se considerar é o adultismo, que envolve a forma com a qual a gente pensa, né, o estereótipo que a gente faz dessa criança, a forma com a qual a gente sente, né, o preconceito que a gente tem em relação à criança e a forma com que a gente age em relação a essas crianças, né, a gente discrimina, muitas vezes são situações absurdas, né, atitudes que estão enraizadas e normalizadas na nossa cultura. Então, como a sociedade enxerga as suas crianças? Outro aspecto a se considerar são as etapas de desenvolvimento, né? A criança passa por planos de desenvolvimento, a mente da criança varia de acordo com a idade que ela tem, ela passa por períodos sensíveis, que hoje são conhecidos como janela de oportunidade, né, pela neurociência, ou seja, entender as necessidades, os interesses desse usuário em primeira infância é importante na hora de planejar um espaço para ela, né? Então, o que saber sobre essas etapas de desenvolvimento? E da mesma forma, considerar a cultura de infância, né? Para que infância você está planejando esse espaço, né? A criança que vai usar o espaço projetado, ela é capaz, ela é incapaz, como que ela vai se relacionar com aquele espaço, né? A infância que vai ocupar aquele habitat, ela é compreendida como uma experiência potente, ela é entendida como uma continuidade da vida ou como uma etapa desconectada das outras fases, como a adolescência, a vida adulta ou velhice, né? Quem é a criança usuária desse espaço projetado? E aí, né, tentar buscar onde que essa criança aparece na historiografia da arquitetura, né? Então, assim, no espaço escolar, né, já é um senso comum que é preciso estudar, né, o espaço escolar para que ele possa ser potente o suficiente para oportunizar aprendizados dos seus usuários enquanto estudantes, né? É sabido a importância de projetar com cuidado esses espaços, já tem muita literatura, né, envolvida, se debruçando a esse respeito. Eu fiz uma pesquisa básica na plataforma do CNPq e achei 8.392 resultados para o termo arquitetura escolar, o que comprova que é um termo bastante comum, né, na área. E a criança no espaço urbano, né, quando ela aparece? Desde 1990, quando aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras em Barcelona, as cidades vêm sendo cada vez mais
planejadas para serem territórios educativos, né, que visam oportunizar esses aprendizados dos usuários enquanto cidadãos. Então, a gente tem uma crescente de literatura, né, e eu destaco aqui o livro que foi lançado este ano pela Romano Guerra, né, Cidade, Gênero e Infância, que faz uma reflexão sobre esse assunto, e também muitas iniciativas, né, tanto internacionais, como a Urban 95, que está aqui no Brasil agora, como a Città delle Bambini e a iniciativa da Children Friendly Cities da Unicef. Mas também tem iniciativas locais, como o AP, o Instituto Cocriança, Cidade Ativa, Criança e Natureza. Então, eles mostram uma crescente de interesse nesse assunto. Mas e a criança e no seu espaço doméstico, né? Onde ela está? Aí eu coloquei aqui dois prints de tela de uma pesquisa que eu fiz no Google, né? Mostrando que há um interesse por organizar um espaço doméstico que seja potente, que proponha atividades e relações ativas da criança nele, mas são quase como arquiteturas vernáculas, não sei se eu posso usar esse termo, mas uma arquitetura muito do cotidiano, feita pelas próprias famílias, e um print da tela de uma página no Instagram que tem mais de 12.000 famílias, né, interessadas em preparar suas casas, oferecendo ambientes seguros, respeitosos, que sejam inclusivos para suas crianças. E aí uma reflexão, né, de como que a casa como que a criança se relacionou com a sua casa durante a pandemia da Covid-19, né? Elas não podiam ir para as escolas, não podiam ir no parquinho, não podiam frequentar as cidades, as crianças ficaram muito em casa. E a casa ela teve muitos papéis, né? A casa era a casa tradicional, a casa era uma escola remota, a casa era o espaço de movimento, ela foi área de lazer, ela era o lugar de criar vínculos afetivos e conexão, ela foi um arcabouço das memórias, né? Então, as casas estavam preparadas para abrigar todos esses usos. E aí, como que a criança se relaciona, né, com a sua casa? Segundo Royer, a casa representa uns elementos fundamentais do ser. E ela é construída pelo homem, ou seja, ela reúne, né, uma concepção de vida e leva em conta a natureza, a cultura, o inato adquirido, o indivíduo, a sociedade. E aí a ideia é que essa relação desse ambiente doméstico proponha, né, memórias afetivas, o conceito de intimidade, a construção da identidade, o início da vida em comunidade. A casa é o berço cultural dessa criança, traz uma noção de individualidade também, e ela está sempre representada, né, pelas infâncias, né? Como que a criança enxerga, como ela assimila, como que ela entende o espaço da sua própria casa, né? O que representa um prédio, o que representa uma casa, o que representa para a criança a casa na árvore, o que o banheiro pode estar representando para essa criança, que possibilidades um banheiro pode oferecer para ela, o que representa a casa de vó dessa criança. Então, como que a criança se relaciona a cada um desses espaços domésticos, né? E aí, a ideia é provocar, assim, pensando qual que é a casa da criança, né? Na nossa concepção, a casa da criança é aquela que proporciona uma autonomia física, né? Que gera a autoestima, um senso de capacidade, empoderamento, da criança sentir que é capaz de fazer por si mesma. Ela estimula uma liberdade cognitiva, né? A possibilidade de experimentar, de escolher, de errar, acertar, aprendendo consequências a partir das suas escolhas, né? E prevê um acolhimento emocional, oferecendo, né, uma segurança para ela poder ser quem ela é, uma segurança para ela amadurecer naturalmente e uma segurança para construir suas próprias memórias. Então, assim, qual é a casa da criança, né? Ela é a casa que tem a segurança para permitir a liberdade, ela tem acessibilidade para garantir essa autonomia, né? Essa possibilidade de fazer por ela mesma, ela tem organização para facilitar essas escolhas e ela tem essa flexibilidade para estimular as decisões. Então, assim, isso posto, né, a gente pode dizer que o trabalho se propôs a só abrir uma discussão, né, não gerar nenhuma resposta, não incluir nenhuma conclusão, mas gerar uma discussão, abrir essa discussão sobre a arquitetura das infâncias, né, manifestando a urgência de tratar essa temática. E, assim, a gente propõe uma seguinte hipótese, né, a casa da criança, ela contém 3 dimensões, a física, a cognitiva e a emocional, né, propondo esse aprendizado holístico, né, que são contempladas, né, através de um ambiente que é seguro, que é acessível, que é organizado, que é flexível. E assim, e só uma possível, né, observar, né, as referências bibliográficas, se vocês forem ver depois também no trabalho publicado nos anais, vocês vão ver que ele traz uma transdisciplinaridade de
de referências, né? Então, talvez esse possível apagamento da criança na historiografia se deva a essa transdisciplinaridade de assuntos, né? Então, talvez seja por isso, mas eu tenho muito que investigar ainda a esse respeito. Muito obrigada. Priscila, Muda ainda. Voltou. Obrigada, Audrey. Então, eu queria abrir agora para o debate. Gostaria de saber se o pessoal que está assistindo gostaria de colocar questões, ou os participantes colocar questões entre si. Vocês querem um tempinho para pensar? Eu posso ir puxando algumas perguntas, assim. Primeira coisa, eu queria agradecer pelos trabalhos super interessantes. E aí, pensando aqui junto com vocês, cada trabalho, eu acho que os 3 trabalhos iniciais, de certa forma, eles têm algum eixo de conexão, apesar de parecer que a gente está trabalhando com o oposto ao falar de vida cotidiana e ficção, né, ou narratividade, mas eu acho que justamente por a gente trabalhar na apresentação do Gabriel, ele coloca como a ficção, ela até usando uma citação do Paul Ricoeur, é um modo de habitar o imaginário, né? Então, como é que a gente constrói a ficção para a gente poder trazer ideias para um campo, uma dimensão tangível, de certa forma, né? Então, eu achei curioso que, apesar de parecer que a gente está falando de opostos, a gente está transitando em chaves parecidas. Curioso. Enfim, mas apesar de haver algumas conexões, eu fiquei, na verdade, ouvindo vocês, eu fiquei com algumas questões mais específicas, assim, em cada um dos trabalhos. Não sei, não quero que fique parecendo, é para iniciar um papo, tá? Não queria que ficasse parecendo questões de prova, não. Mas eu achei curioso o caminho que o Gregório fez, que, obviamente, ele passou por talvez os autores que a gente mais conheça falando sobre o cotidiano, que dissertou a Lefebvre, mas também trouxe uma outra gama de autores que a gente não conhece, não são tão correntes, talvez, num conhecimento mais comum, para além do especialista, vamos dizer assim, mas eu fiquei pensando que uma parte do caminho que você estava apresentando, sobretudo quando falou um pouco do Michel de Certeau, eu que fui trabalhando tenho trabalhado de maneira mais próxima com o campo da história, senti ali um caminho parecido com que no campo da história se chamou vamos dizer assim, uma atenção maior à história do tempo presente, né? Então, falando de como é que colocar que é um movimento que vai sair das análises sociológicas mais modais para voltar a atenção ao ator e, sobretudo, o que se chama uma reconquista da dimensão política, de uma atenção à dimensão política na escrita da história. E aí eu fiquei pensando que isso também está mais ou menos ali, quando parece que eu fiquei pensando que esse caminho pelo qual as minhas leituras me levaram, ele anda em paralelo com as leituras que você está nos apresentando, Maico, e falam de um movimento maior do campo do conhecimento. Então, não sei se tem algumas outras questões que você poderia trazer para a gente, desenvolver um pouco mais sobre essa relação entre essa atenção ao cotidiano como uma forma de enfoque no ator e de tematização da dimensão política desses atores, e se isso reverbera ou não movimentos maiores para além do campo que você estuda especificamente, né? Com relação ao segundo trabalho, vou fazer assim 3, 4 questões, e aí vocês, depois o pessoal que quiser, coloca outras questões. No caso do trabalho sobre ficção e narratividade,
teve uma hora, assim, eu estava assistindo, acompanhando, empolgada, só que teve uma hora que eu fiquei na dúvida, porque Gabriel, você afirmou com tanta taxação, assim, de forma tão veemente, que aí eu fiquei na dúvida porque eu fiquei achando que eu discordava. E aí eu queria ver o que ia acontecer. Teve uma hora que você falava que sobre a importância da narrativa pela sua indistinção entre fictício e real. E aí, assim, justamente por estudar biografias e por ter lido lá o Bourdieu, que sempre chama atenção. Estudo biografia, mas leio Bourdieu, que justamente chama atenção de que sobre os riscos da biografia, vamos dizer assim. E o risco que ele chama a nossa atenção é justamente para a gente não achar que uma vida tem sentido, né? Uma vida tem suas errâncias. E aí, quando você fala a narrativa como indistinção entre ficção e real, eu fico assim, nossa, isso é uma pegadinha, porque, na verdade, o real, muitas vezes, não tem sentido. Ele tem a sua errância, a sua arbitrariedade. E a narrativa é um modo de interpretação. Então, ele é uma coisa que tem a verossimilhança, mas ele não se confunde com o real. Ele tenta construir sentidos para o real, mesmo que esses sentidos sejam plurais. Mas eu fiquei, sei lá, se puder depois desenvolver um pouquinho mais sobre essa relação entre ficção e real na narrativa, acho que era bacana. No trabalho da Aline com o Paulo, aí foi outra coisa que eu fiquei aqui. Eu acho muito interessante, eu acho interessante vir o trabalho sobre cinema logo depois de um trabalho sobre narrativa. Eu acho que aí tem vasos comunicativos. O trabalho sobre cinema vindo depois de um trabalho sobre cotidiano e narrativa. Eu acho que ele está ali eu acho que ele se alimenta dos dois trabalhos, assim. Ele pode, se você revisitar depois essas falas, eu acho que pode trazer contribuições interessantes para o seu trabalho. No entanto, assim, a coisa que eu fiquei pensando de talvez ser uma troca, né? Mas essa ideia de utopia, na hora que você apresenta, eu acho que ele podia ter mais camadas. Não é para fazer um inventário das utopias, porque eu acho que isso é um trabalho que já foi feito e que a gente fica ia ficar num mundo sem fim se não ia começar a estudar os seus filmes que você quer estudar. Mas eu fiquei pensando porque a noção de utopia ela não é tão estabilizada como você talvez tenha apresentado. Por exemplo, tem autoras como Françoise Choer que não vão olhar para a utopia com essa dimensão positiva como você a colocou. Ela justamente acha que a utopia ela discorda do Lefebvre, de alguma maneira, né? Ela está ali em tensão com Lefebvre na década de 60, e ela vê na utopia uma dimensão negativa. Ela acha que a utopia, ela vê uma dimensão negativa porque, para ela, utopia é pensar por modelo, por uma imagem fechada. E o seu oposto não seria exatamente a distopia, mas seria pensar por diretrizes, que ficou como regra, mas, na verdade, o que ela está querendo dizer, ela está botando o discurso da utopia, o seu oposto, o discurso do tratado, por exemplo, que é um discurso que ele é da ordem de construção de diretrizes e não de fechar a forma, né, de prescrever a forma. E aí eu fiquei um pouco, assim, achei que ali tinha... Porque tanto a utopia... Aí, nesse sentido, a utopia e a distopia, elas são quase que a mesma coisa nesse sistema dela. E aí ela fala que o valor da utopia, nesse sentido, é porque, como ela tenta mostrar o mundo ao revés, ou do ele, na verdade, ele tem o efeito do mito. Ele fala mais da sociedade que constrói a utopia ou a distopia do que mostra um futuro, exatamente. Ele fala mais do presente do que do futuro. E aí eu fiquei pensando, enfim, eu fiquei pensando sobre essa questão da utopia e os sentidos da utopia e desse valor de mito da utopia e tal, e fiquei pensando assim nos filmes que você está analisando, o quanto de
de presente, né, de quanto de interpretação sobre o presente, ou interpretação sobre esse cotidiano da qual ele emerge, qual o valor de crítica dessas obras, sabe? Sobre o que eles estão, essa relação, como essa obra como uma crítica do presente, o que ela nos diz, assim. Enfim, era um pouco isso, assim, o sistema. E o trabalho da Audrey, eu fiquei aqui, na verdade, eu fiquei, assim, eu acho interessantíssimo trazer essa dimensão para o olhar para a criança. Eu acho que é uma coisa que muitas de nós passamos ao longo dos nossos trabalhos como um elemento, a gente considera como um elemento de importância e, de fato, tem pouco trabalho escrito. Mas, ao mesmo tempo, tem trabalho escrito. E aí, nesse sentido, Audrey, que eu acho que o teu trabalho hoje em dia, como você está militando diretamente nessa questão, eu acho que você pode ajudar a dar voz a um campo de estudos, de pessoas que têm, talvez, não feito, não são os, como é que eu vou dizer assim? Eles não são os blockbusters, mas eles têm um grupo que vem de pouco em pouco trazendo contribuições, assim. E aí, pegando assim, dois pontas bem distantes no tempo e no espaço. Assim. Eu lembro que um dos primeiros textos que eu vi sobre colocando o papel da criança com um importante ponto para se debater arquitetura, tinham dois textinhos que a Françoise Choet escreveu em 1959, em uma revista, até tem, depois eu posso até te mandar por e-mail, assim, se você quiser, em que ela está fazendo uma crítica aos primeiros conjuntos habitacionais na França, lá na década de 50. E aí, a parte da crítica dela é justamente porque aquela forma de morar não era atenta à criança. E, sobretudo, ao trajeto da criança e o momento que a criança permanece, os playgrounds e tudo mais, eles não fazia sentido aquele grande descampado verde, que aquilo não significava um espaço para a criança. Então, foi uma dos primeiros escritos que eu vi que bota a criança como um elemento o elemento da crítica e, sobretudo, um elemento da crítica a esses conjuntos habitacionais. E aí, mais recentemente, aí dando um pulo gigantesco, tempo e espaço, tem alguns trabalhos lá no PROARC, da professora Gisele Arteiro, que, por mais que a pesquisa-chave dela seja ligada a essa questão do ambiente escolar, acho que foi ali que começou, ela tem orientado uma série de outros trabalhos que já, assim, sobretudo de mestrandos e doutorandos, que já colocam a questão da criança como um elemento, como objeto de estudo e não tanto o ambiente escolar, assim. E aí, nesse sentido, acho que vale a pena, como você se propõe a questão da historiografia, né? Justamente, eu acho que botar em perspectivas essas iniciativas vão ajudando você a afirmar justamente esse lugar que você deseja militar. Assim. Aí eu fiquei, assim, obviamente que entre essas duas coisas tem milhares de outras coisas e é realmente um trabalho transdisciplinar, né? Mas é só porque eu achei que valeria. Enfim, eu trouxe essas questões mais para a gente conversar e aí, quem quiser botar, eu leio o chat agora enquanto vocês vão respondendo, que aí eu tento ajudar aqui, organizando umas coisas. Alguém quer começar? Gabriel. Não, quer começar, Lili? Pode começar. Não, pode começar, ela tinha feito primeiro para você. Tá bom. Então, tentando ser breve, Priscila, eu acho interessante, quando eu pego a questão da indistinção, a gente tem que pensar assim, eu estou falando vamos dizer assim, do uso retórico, estou falando de retórica. Né? Então, a distinção entre realidade e ficção é interessante para a retórica, porque daí você pode, retoricamente falando, porque você pode vender o que você quiser junto disso. Por isso que propaganda usa tanto narratividade. Né? Porque eu falo que ela dá uma distinção, porque a narrativa ela funciona, retoricamente falando, tanto para o ficcional quanto para o real. Né? Todo político sabe disso.
né? Hoje em dia, inclusive, a gente fala, muito engraçado como, de um tempo para cá, eu falo do valor, como o termo narrativa substitui o termo discurso no jeito de falar. Então, a gente hoje em dia fala da política como quem está dominando a narrativa, né? A narrativa dominante sobre tal coisa. É engraçado como o termo narrativa ele até tomou o lugar que antes era o termo discurso, né? Eu acho interessante porque narrativa tem a ver com concatenação de uma ideia, mais do que discurso, tem a ver com essa concatenação de uma historinha que tem um grande significado. Mas o que você falou da biografia é muito verdade, mas para quem estuda isso, para nós acadêmicos, a gente sabe que o mundo não é uma história, a gente sabe que o mundo é caótico, a gente tenta entender padrões dentro disso, as coisas estão acontecendo, as coisas não funcionam como uma narrativa. Mas não é assim que as pessoas entendem as coisas, né? Então, na hora de construir, em termos de retórica, né, a narrativa é uma ferramenta, é isso que eu discuto ela, né? Não como a estrutura do real, mas como uma ferramenta de discurso, né? Não sei se estou respondendo mais ou menos a questão falando aqui. Mas, detalhe, o que eu estou falando também é a narrativa aristotélica tradicional de milhares de anos, obviamente. Essa narrativa, porque ela é mais comum, é mais utilizada, mais retoricamente útil. Porque, em termos artísticos, essa narrativa aristotélica tem sido esticada, torcida e rompida há muito tempo. O pessoal tem explorado os limites disso, né? Até a ficção tem explorado os limites da potencialidade da narrativa de muitas maneiras há muito tempo. E daí o pessoal da literatura tem exemplos muitos, né? O que eu falei está no registro mais simples e pueril do que pode ser narratividade, né? Estou falando da narrativa aristotélica simples, né? Da literatura tradicional, que explica, vamos dizer assim, quase a totalidade da literatura ocidental até mais ou menos o século XIX. Depois começa a ter muita coisa que rompe completamente, né? Mas, enfim, tem isso também. Tem a ideia de você romper com essa ideia da sequencialidade, romper com a ideia... Cada um desses termos que eu coloquei, causalidade, sequencialidade, significado final, tem gente que vai rompendo com cada uma dessas coisas, enquanto processo criativo, enquanto processo artístico da literatura, né? Tem gente que rompe com cada uma dessas coisas, né? Então, só para dizer, o que eu estou falando é do emprego retórico dessa estrutura tradicional, tá? Também tem que colocar essa questão. Pegando só a pontinha do iceberg aqui, tá? E não sei se Paulo queria comentar alguma coisa dessa mesma pergunta ou é de outra. Está sem som. Não, Priscila, é mais a respeito do trabalho da Aline mesmo, né? Mas isso depois da Aline, né? Mas só complementando, né? Abrindo essa oportunidade, né? Cumprimentando o Gabriel, né? Pelo trabalho extremamente instigante, intrigante e com certeza algo extremamente importante em relação à questão da história da arquitetura, inclusive, e da produção da arquitetura contemporânea, né? Falo não só como professor, mas também falo como arquiteto que trabalhou bastante tempo, né, com o projeto de arquitetura, em escritório de arquitetura, em alguns escritórios que tiveram trabalhos publicados em revistas e em debates, e no qual frequentemente os sócios dos escritórios onde trabalhei, eles participavam de debates, contavam como tinha sido o processo projetual e por que tinha sido feito daquelas formas, etc. E é muito aquilo que o Gabriel apresentou, né? Todas as questões, inclusive, levando a contradições em que frequentemente um sócio discordava do outro sócio em relação à narrativa do projeto, né? Então havia até discordância em relação a essas narrativas, justamente em função de todas as questões que o Gabriel levantou na sua apresentação, né? Então é só isso, mas eu falo depois da Aline, né? O que eu ia comentar é que sim, eu concordo, a relação entre a distopia e a utopia, ela não é tão definida e separada do jeito que eu acabei colocando nos slides, né? Ela é que para desenvolver mais, né, esse pensamento ia demorar bastante tempo. Então, assim, eu acabei optando por deixar elas mais separadas. Mas, assim, eu li, né, o Lyman Tower Sargent, né, que ele discorre bastante que, na verdade, a distopia, ela está dentro da ideia de utopia, né? Ela é que, na verdade, a gente não consegue definir muito
a utopia, né, com só uma palavra, assim, né? Ela é muito mais complexa do que isso. Mas que com o tempo ele comenta também que a gente acabou adquirindo essa ideia de que a utopia é um lugar bonito, né? É um lugar bom, é algo positivo, né? Que na verdade, entre as entrelinhas, até como no texto da Margaret Atwood, ela comenta que ela até inventa um termo, né? Que chama ustopia, que ela junta as duas, porque elas são muito parecidas. Então ela fala, toda utopia tem um pouco de distopia, né? E toda distopia tem um pouco da utopia também. Então, esses termos eles são mais próximos do que a gente imagina, né? Muito, menos distintos do que se parece, né? Elas são, na verdade, semelhantes, né? E as duas, querendo ou não, elas têm objetivos parecidos, né? Que são trazer questões e pensamentos sobre a sociedade e a cidade, né? Então, é mais esse comentário, assim, que eu queria. E obrigada, Priscila, também, pelo comentário. Professor, se o senhor quiser falar. Oi, Priscila. Então, né, também respondendo aos seus comentários, eu concordo plenamente com você de que a apresentação do Michael, bem como a apresentação do Gabriel, tem muito a contribuir para o desenvolvimento da pesquisa da Aline, né? E bem como também os comentários aspectos, né? Professor Paulo, Acho que a mesa foi muito rica. Oi, oi, pessoal, vocês... que a internet picotou um pouco. Se você puder repetir. Tá. Realmente ela está muito instável. Certo. Então, eu acho que concordo com você, né, que tanto a pesquisa do Michael quanto do Gabriel tem muito a contribuir para o desenvolvimento da pesquisa da Aline, né, bem como também os seus comentários em relação à pesquisa dela, né? Então, acho que tudo isso está abrindo uma série de extremamente rica para o desenvolvimento da pesquisa da Aline. Você conseguiu me escutar, Priscila? Consegui. Travou um pouquinho, mas acho que deu para entender, sim. Deu sim. Obrigada, Pá. Realmente foi muito rico todas as contribuições para a pesquisa da Aline, e acho que haverá muita troca de ideias, né, da Aline com o Gabriel, com o Michael, né, e mesmo com você, e também com você, Priscila, né, para o desenvolvimento do trabalho dela. Acho que abriu muitos caminhos interessantes, né, e aí eu queria agradecer também nessas contribuições para a finalização do trabalho da Aline, né? Acho que foi uma mesa muito rica. Obrigada. Michael? Bom, nossa, a mesa foi ótima, assim, está sendo ótima, né? Acho que todos os temas são temas que, direta e indiretamente, eu tenho tateado a partir desse tema da vida cotidiana. Em momento algum eu vejo eles como coisas opostas ou distantes. Na verdade, todos os temas tá muito imbricado, né, com essa questão da vida cotidiana. Em relação ao que você colocou, Priscila, tem tudo a ver, é isso mesmo. Eu estudei bastante também, o Michel dissertou no meio desse processo. Eu entendo as suas colocações, principalmente a partir da Shuei, né, porque os dois eram amigos, né, trocavam cartas, enfim. Até o próprio entendimento mais urbano, pensamento urbano e arquitetônico do Sertor vem, né, das contribuições
da Shui. E sim, né, esse processo do que o Lefebvre, do que o José de Souza Martins colocou como retorno dialético ao concreto, tem a ver com mudanças de paradigmas científicos, metodológicos, geral, em todos os campos de conhecimento, né? Então, são questões que são incontornáveis e que, quando a gente se atenta, né, e dá essa dimensão política para o ator, né, para o sujeito que não é passivo, que ele é produtor e que ele faz algo a partir do que ele consome, ou do que ele produz, do que ele assimila, tem aí uma modificação e mesmo uma fricção, uma tensão em relação às abordagens científicas hegemônicas, né, que vão tratar da forma como a gente percebe e apreende a realidade. Eu acho que, nesse caso, um autor que é excelente para a nossa realidade brasileira e que vai fazer e que vai traduzir esse movimento como um todo para as nossas condições aqui, é o José de Souza Martins, né, que é um sociólogo brasileiro. Ele tem 2 livros assim maravilhosos, um deles é esse daqui, que é A Sociabilidade do Homem Simples, e tem um outro que é A Sociologia da Vida Cotidiana, né? Eu acho que ele assenta essas questões aqui para a nossa realidade, como a modernidade se instala aqui de uma forma diferente, inacabada, contraditória, inconclusa, com desencontros espaço-temporais, enfim. E aí, descendo mais especificamente assim, para as questões relacionadas à arquitetura e ao urbanismo, tem uma linha hoje de investigação que é muito interessante e que vai questionar como, historicamente, a arquitetura lidou com a produção de bens extraordinários, e ela ainda carece, né, de uma compreensão socioespacial mais ampla e mais crítica acerca da produção ordinária. E aí, até em uma conexão mais próxima com o trabalho do Gabriel, o trabalho dele é ainda muito assentado no campo, né, naquela ideia de campo do próprio Bourdieu, né? Mas a narratividade, por exemplo, ela nunca foi descolada da vida cotidiana, ela é um recurso, inclusive, para ela se realizar enquanto projeto de modernidade, né? Então, essas coisas, de modo algum, elas são distantes, né? O próprio Lefebvre, ele vai falar das várias chaves, das várias portas e janelas de entrada para a vida cotidiana. A narratividade é uma delas, né? O cinema é uma delas, a literatura é uma delas, enfim, né? Então, assim, e dentro dessa, digamos, desse olhar sobre uma produção ordinária, e olhando para o ator, a gente entende que, primeiro, a arquitetura, ela, assim, historicamente, ela nunca adentrou muito no campo do cotidiano, né? Enquanto produção, quanto à produção de objetos arquitetônicos, né? Porque a produção majoritária dos espaços construídos e habitados se dá nessa produção ordinária que não é realizada conforme normas, regras, prescrições, processos lineares e metodologicamente mais abstratos que a disciplina oferece, né? Então, passa também por essa dimensão do cotidiano uma crítica a respeito da recepção e difusão de obras, né, na historiografia da arquitetura, porque é uma forma de escamotear relações cotidianas que foram ajustadas para a realização dessas obras, né? Então, eu acho que a Silke Kapp, que é a professora da UFMG, ela faz um trabalho muito bom nesse sentido. Então, ela tem elevado essa categoria do cotidiano, da vida cotidiana, ao nível do sentido da produção, e não da reprodução ou difusão das obras de arquitetura, né? E aí também, historicamente, o urbanismo e o planejamento urbano, que vai propor um modo de leitura da cidade muito assentado na ideia de diagnóstico, prognósticos urbanos, né? Que já vem de uma relação tecnocrática e burocrática, né, sobre os territórios. Nessa perspectiva da vida cotidiana, e é algo que eu me aprofundei mais na minha pesquisa do mestrado, isso muda completamente, justamente por colocar o ator na centralidade, né, dessas leituras. E aí, a gente hoje já tem vários núcleos, né, centros de pesquisa que nem aborda mais a questão de diagnóstico ou prognósticos urbanos, mas em modos de leitura, né, da cidade, da realidade socioespacial.
Então, de fato, a gente vê que essa dimensão da vida cotidiana ela é muito transversal, né? E aí, só dando pitaco mesmo, se a Aline quiser, acho que a Sil, que tem um livro recém-publicado dela, que é Canteiros da Utopia. E ali, eu acho que no livro dos Canteiros da Utopia, ela vai buscar entender alguns sentidos da utopia por meio de reimaginar o cotidiano das relações de trabalho nos canteiros. O que seriam essas relações cotidianas de trabalho nos canteiros? E aí eu acho que nesse movimento que ela faz, ela lida melhor com essas contradições entre utopia e distopia, sabe? Que aí não, ela também não vai colocar isso de forma nem positiva nem negativa, mas numa relação dialética e contraditória, né? E não só nisso, mas dentro disso, indicando, né, como essas relações elas são reflexos já de relações concretas, né? Elas não é esse lugar nenhum ou essa imaginação que está, digamos, além, né, do que a gente é possível de fazer. Elas, na verdade, são muitas vezes reflexo de relações concretas específicas do que a gente já vive, né? Enfim, acho que é isso. O que eu ia, não sei se o Gabriel ia levantar a mão, que não conseguiu levantar a mão, mas ele quer levantar a mão. Eu não sei se eu queria passar um pouco a palavra para a Audrey, porque ela acabou não falando, aí depois eu volto para o Gabriel, que agora eu comecei a ficar um pouquinho preocupada com o horário. Mas deixa a Audrey, eu volto o Gabriel, e também queria falar umas coisinhas. Eu queria basicamente agradecer, assim, acho que os comentários aqui no chat também foram indicações de trabalho, então vão ser, né, muito úteis com certeza, sair um pouquinho da bolha. Eu quando eu pesquiso muito livros publicados, mas buscar artigos e o grupo, eu conheço a Gisele, né, mas eu vou buscar saber o trabalho dos orientandos dela. Então, é só agradecer mesmo as sugestões e dizer que eu quero sim, estou esperando que você me mande o... Eu já mandei. Eu mandei, nem fiz comentário, porque eu estava com ele aberto. Ótimo, obrigada. Gabriel, quer fazer a colocação? Sim, eu queria falar. Mas eu queria só agradecer as gentis palavras do professor Paulo Fujioka. Tá? Muito obrigado pela avaliação e obrigado por estar aqui e pela apresentação de todos, que eu gostei muito. Eu fiquei me coçando aqui, como eu me dei conta, vendo os trabalhos. Eu acho interessante como isoladamente, por exemplo, se você colocasse o meu trabalho e o da Audrey, ficaria disperso, mas quando você coloca esses quatro em conjunto, eles fazem muito sentido. Foram sábados e domingos de pensamento aqui para como arrumar essas mesas. Porque eu vejo uma linha muito direta entre pegando o Michael, a Aline e a Audrey, que até na minha tela estou em diagonal aqui, dá para ver eu vejo uma linha muito direta a partir da ideia de cotidiano nos três trabalhos. É uma coisa que eu ia comentar, porque é interessante, pegando primeiro a questão da Aline, porque quando eu falo de distopia, é interessante que a arquitetura e utopia, o grande clichê de arquitetura distópica, aliás, é o brutalismo. É o grande clichê de arquitetura distópica. Qualquer lugar que você quer fazer... Eu falo assim, você quer fazer um filme brutalista aqui no Rio de Janeiro, vai filmar na UERJ. Fazer um filme na UERJ, um filme distópico. É um clichêzão. Mas por quê? Porque grande parte da literatura distópica ela tem a ver com o cotidiano. Ela descreve um cotidiano. Para você falar de distopia, você tem que descrever um cotidiano. Você tem que reconstituir um cotidiano distópico. O que é um cotidiano distópico? Essa é interessante. É o cotidiano no qual os arquitetos dizem exatamente como as pessoas devem fazer as coisas. Então, o Marco está falando que a arquitetura deixa de lado, tem essa arquitetura, a arquitetura é uma exceção, ela deixa de lado o cotidiano. De certo modo, ainda bem, até certo ponto, ainda bem, porque quando o pessoal decidiu radicalmente pegar o cotidiano, gerou imagens distópicas, que até hoje são consideradas distópicas, né? Eu falo, eu vou na UERJ, eu acho lindo, mas eu sei que eu sou um pervertido pelo meu ensino arquitetônico. Ninguém normal gosta daquilo, né? Mas é interessante essa noção, como os sonhos arquitetônicos são distopias, a utopia de um é a distopia do outro. Né? E como isso tem a ver com o cotidiano, com essa programação do cotidiano com o qual você não tem relação. A distopia é isso, é um cotidiano que te é imposto. Né? Então, acho que por isso que a arquitetura modernista, na sua fase mais radical, ela vira uma imagem de distopia. Né? Fiquei muito pensando nisso.
né? E como a questão que a Audrey coloca tem a ver com a questão do cotidiano, diretamente com a politização do cotidiano. Porque a criança existe hoje em dia nessa esfera apagada do tal do cotidiano, que é a esfera, entre aspas, doméstica, entre muitas aspas, feminina, historicamente, entre monte, vamos dizer, é uma questão política muito importante, é uma questão política vital, né? Tem um escritor que eu conheço, inclusive, ele fala uma coisa sobre a infância, que ele fala que crianças são basicamente uma minoria oprimida. E como toda minoria oprimida, elas sabem mais sobre seus opressores do que seus opressores sabem sobre elas, né? Acho interessante essa colocação. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, a questão pensando da minoria, me deu uma... Pensando nesse trabalho, pensando nesse apagamento. Por que a infância é apagada? Tem um monte de coisas, que esse apagamento do cotidiano, apagamento da esfera privada, apagamento da esfera, entre aspas, do que foi historicamente, do feminino. Vamos dizer assim, tem uma questão política gigante aqui. Mas tem uma outra questão. Porque, assim, enquanto essa questão da opressão, vamos dizer assim, eu nunca fui uma mulher, eu nunca fui homossexual, eu nunca fui um homem negro, sabe? Eu não tenho, entre aspas, lugar de fala, eu não faço parte, eu posso entender, eu posso compartilhar, eu posso compreender as questões envolvidas, eu posso compreender as opressões, mas eu não as senti, tá? Agora, todo mundo foi criança. Todo mundo. A infância é uma experiência, embora sejam várias, uma pluralidade de infâncias, sim, a infância em si, ela é universalmente experimentada e quase universalmente apagada. Tá? Ela é apagada independente da classe social. Embora a gente pode falar das várias infâncias e das várias relações diferentes, daí a coisa complexifica muito mais, eu nem tenho conhecimento para falar a respeito. Você tem um apagamento geral, e eu fico pensando, isso é muito louco, eu fico pensando quanto que esse apagamento não faz parte, além de todas as questões políticas colocadas, do apagamento que nós fazemos da nossa própria infância. Tornar-se adulto em certa forma, apagar essa infância. E se isso é uma coisa que é construída, e por isso que se reproduz, porque a gente é obrigado, se isso é uma questão social ou não. Sabe? Eu estou falando uma coisa que me lançou, que a tua questão me lançou. Unindo essas questões de cotidiano e da infância, o quanto que esse apagamento é o apagamento que a gente produz na nossa própria infância. Por que a gente não olha para a criança e sente, e vê os problemas que a criança está sentindo? Porque a gente apagou a criança, a gente ignorou a memória do que a gente passou quando criança, tá? De certa maneira. Ou porque essa memória não se constrói da mesma maneira, porque a criança experimenta o mundo de outra maneira, às vezes da infância ser transitória, e tem um monte de questões aí. Tá? Mas só falar do que me veio à cabeça pela tua questão. Tá? Mas obrigado, só estou colocando para fora esses aqui. Muito obrigado. Só para não deixar passar, antes que eu esqueça, a Audrey é uma das fontes que eu e umas amigas a gente verificou sobre essa questão da infância e do papel da criança nos espaços públicos e também nos ambientes domésticos, e aí mais especificamente nos objetos arquitetônicos, são as produções de feministas, né, que vêm produzindo guias, manuais, a respeito da perspectiva de gênero no urbanismo, né? E aí muitas delas são espanholas. Eu tenho esse material, depois, se quiser, pode mandar um e-mail que eu mando. Então... É só um pouco reagindo, eu já vou passar a palavra para a Maria Embronito, mas só reagindo um pouco uma questão que o Gabriel levantou, e que tem a ver com essa mesa, é a questão que tem a ver com o que o Michael acabou de mostrar para a gente. O problema é que, assim, o cotidiano, ele sempre, no caso, o cotidiano, a dimensão vivida, ele existe enquanto vivida. Existe uma operação que é de outra ordem, que é a tematização disso como uma questão. Então, o cotidiano virar uma noção e, portanto, algo que pode ser debatido e falado, e que sai do âmbito do naturalizado. Então, tem um processo de desnaturalização e de tematização e de construção de lugar de debate dessa coisa, que é um processo. O que eu acho que você... assim, se, por um lado, todos nós temos dimensão do que é... Isso não tem... isso
por mais que todos nós tenhamos sido criança, porque todos nós vivemos a vida do cotidiano, isso não quer dizer que isso se transforma. É um esforço, é um trabalho que a gente faz para construir isso como campo e como objeto de estudo, vamos dizer assim. Acho que é isso. Mas só uma outra coisinha, porque tinha a ver com uma fala do Michael lá no começo, quando a gente foi falar sobre essa questão de narratividade, de ficção e cotidiano, o que um dos autores também que vai trabalhar sobre essa questão num primeiro momento chamando de popular e depois trabalhando essa questão e faz isso via literatura ou para falar desse mundo cotidiano, mas assim, o Chartier. O Chartier ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar, vai ser um dos representantes da história da cultura, né? Trabalhando, revisitando a literatura e, sobretudo, a literatura pensando na sua forma de circulação e sobretudo, da literatura popular. Então, ele vai nos chamar a atenção de que Shakespeare era teatro, ele era circulado muito mais como encenação do que como texto, que Cervantes era um monte de livrinhos separados, né, que eram vendidos em folhetim, e que o estudo dessa circulação e dessa forma de leitura é que vai nos aproximando, nos aterrando para as formas de sociabilidades cotidianas, vamos dizer assim, do texto. Então, assim, que uma coisa me fez lembrar outra. Mas a Maria Imbronita ia falar uma coisa, estava com a mão levantada. Só para agradecer também esse debate incrível e talvez jogar a bola para o outro lado, assim, desviar um pouco, né? Eu achei muito interessante construir essa imagem dessa autoria do projeto através das narrativas, se constituir como uma questão fundamental, né, na prática da arquitetura, porque eu estou entendendo que a fala do Gabriel, para mim, repercute assim. Então, a arquitetura não se dissocia mais dessa narrativa como um dos elementos que compõem o campo de uma maneira muito importante. O que nos faz pensar do ponto de vista do autor, da autoridade desse arquiteto que constrói de uma maneira muito autoral, né? E a partir daí começa a, de alguma maneira, ditar um pouco a vida das pessoas. E é interessante a aproximação que isso é feito com o cotidiano e com o cotidiano distópico. Só no começo da fala do Gabriel me veio uma imagem porque ele está flertando muito com a teoria literária, e veio a imagem da obra aberta, né? Que ao mesmo tempo que a narrativa cresce, a possibilidade de você criar elementos em que você, de alguma maneira, não determina, mas convoca a construir, pode ser um caminho muito interessante para contrapor essa autoridade, né? E tem o paradoxo que vem dessa questão, que estou falando que eu levei a bola para o outro lado, porque a obra aberta está quase que no oposto da narrativa, né? Mas que está na literatura, e está no cinema, e está na arquitetura, né? Como uma teoria que surge, que eu acho que flerta, talvez, com o cotidiano de um jeito mais democrático, sei lá que palavra usar, e, ao mesmo tempo, tem um paradoxo, porque aquele que, de alguma maneira, desenha esse dispositivo de obra aberta, apesar de tentar diluir a autoria, ele acaba se tornando um autor muito mais potente, de alguma maneira, a autoria volta para ele de uma maneira inegável, né? Pelo modo como aquilo pode ser ajeitado ali, né? Então, isso que me ocorreu aqui, ouvindo esses debates aí de vocês. Obrigada. Obrigada, Maria. Eu vou ter que fazer o papel chato de começar a fazer
não vou poder suscitar mais debates, mas a gente começar a deixar só uma palavrinha, 1 minuto para cada um se despedir, porque a gente tem que encerrar a sessão, mas acho que todos os e-mails estão trocados, e a gente pode continuar nos cafezinhos virtuais de e-mails trocados. É uma pena que a gente esteja aqui só online, mas, enfim, passar então na ordem, se vocês quiserem dar só umas últimas palavras, para se despedir. Vamos pela ordem, se puder começar, o Maicon. Bom, eu só queria agradecer mesmo, acho que foi uma sessão muito rica, todas as contribuições, o debate foi assim, excelente, só me deixou aqui com a cabeça borbulhando para novas questões. Eu faço minhas as palavras do Michael, né? Aquela coisa, ai meu Deus, mais coisas interessantes que eu não vou ter tempo de ver depois. Eu tô já assim. Eu já fico triste quando eu vejo coisa muito interessante. Falo, ai meu Deus, mais uma coisa que eu vou ter que arranjar tempo. Mas tudo que eu vi aqui são coisas que eu quero acompanhar ele mais no futuro. Tá? Então vou acompanhar os trabalhos aqui apresentados com atenção. Achei tudo muito, muito rico, muito interessante. Feliz de estar participando desta mesa. Eu concordo. Sim, vou ficar pensando muito no que a gente debateu aqui. O debate foi maravilhoso, muito obrigada. E vou ficar pensando no que a gente discutiu. Podia ter mais tempo, na verdade. Muito obrigada. Também agradeço, aprendi muito, tanto do conteúdo quanto da forma de trazer as narrativas de cada um, né? Cada um com uma personalidade diferente, então aprendi muito em todos os aspectos, na forma de pensar, né, o conteúdo e a forma de trazer. E também agradeço muitas colaborações, vou buscar todas as referências. Quem ficou de me mandar por e-mail, eu fico esperando, viu, Michael? Me manda para mim. Eu botei aqui no chat, não sei se você viu, mas tinha respondido para a Alana. Obrigada a todos. Uma honra participar aqui com vocês. Eu também queria só agradecer, né, as diversas contribuições, foi realmente uma mesa muito rica, e já pretendo depois com a Aline repassar de novo a gravação da mesa, né, para justamente conseguir evoluir no trabalho da Aline, né, a partir das contribuições muito ricas e dos textos e bibliografias que foram apresentadas durante esta mesa. Então, também agradeço muito a contribuição de todos, né, e também da Priscila, né, agradeço muito a Priscila também. Maria, você quer fazer uma última fala? Não, só agradecer de novo, já acho que agradeci de alguma maneira, mas fiquei muito impressionada com essa varredura da bibliográfica do trabalho do Michael, me ajudou muito assim, a construir um panorama sobre o cotidiano. De fato, vou procurar lá o seu trabalho nos anais, dar uma olhada com mais calma. E, enfim, agradecer também a participação. É isso, obrigada, pessoal. O trabalho da Aline e do Gabriel, muito bacana. Obrigada, gente. Chegamos na hora aqui, 9h55. Queria agradecer a todos e, sobretudo, pela participação nos debates finais. Concordo com todos vocês. A gente teve muita coisa, pareceu interessante justamente nessa troca. E, portanto, agradeço a generosidade de todos também. Obrigada, e que a gente se encontre mais ainda nesse evento, ou se não, nos nossos contatos virtuais aqui. E que o próximo Enon Parque a gente possa tomar um cafezinho presencial. Tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, Priscila. Tchau.